independente do que a gestora, o gestor escolheu como estratégia de negócio, seja aí para uma gestora multiproduto ou uma especialização maior, a forma como a gente busca olhar esse business é que gestoras que possuem bons times e bons processos são capazes de, ao longo do tempo, gerar retorno, gerar excesso de retorno para o cotista e buscar cada vez mais atrair talentos e atrair recursos. Então, quando a gente olha para a indústria, a gente vê gestores cada vez mais especializados, com melhores governanças, com histórico de performance que permite uma análise mais profunda de risco e retorno e também estruturas jurídicas mais robustas. O Expresso Outliers InfoMoney está de volta. Sejam todos bem-vindos para aquela pausa estratégica para abordar temas relevantes sobre a indústria de fundos. Me chamo Clara Sodré, sou analista de fundos na XP e hoje a conversa parte de um marco importante. A indústria de fundos brasileira ultrapassou a marca de 10 trilhões de patrimônio em 2025. Já está em 10,7 trilhões hoje, tá? Mas aqui, como sempre, o ponto não é o número isolado, e sim o que esse número pode falar para o mercado de capitais e principalmente para você, investidor. E neste episódio vamos falar sobre esses 10 trilhões de patrimônio líquido, como juros altos moldaram e seguem moldando a indústria de fundos brasileira, tanto em relação à concentração de patrimônio, tanto em relação à escala e perfil das gestoras, o que muda para o investidor nesse novo estágio da indústria, em que o crescimento vem acompanhado de uma maior concentração e necessidade de seleção também, e principalmente onde estão as boas oportunidades. Hora de aquecer a água, porque o nosso Expresso Outliers está começando. Nesse primeiro bloco, nós vamos começar avaliando um gráfico de evolução do patrimônio líquido da indústria de fundos ao longo dos últimos anos. E o que temos aqui é uma trajetória consistente de crescimento naquele primeiro gráfico. Uma indústria que saiu de um patamar próximo a 5 trilhões em 2019 para mais de 10 trilhões em 2025. Crescimento esse que atravessou diferentes ciclos de mercado. Desde períodos de juros mais baixos, lembra dos 2% ao ano, lá em 2020, até momentos de maior volatilidade, mudanças regulatórias e, mais recentemente, um ambiente de patamar de juros elevados, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. E quando paramos para avaliar o ciclo macroeconômico e sua influência na indústria de fundos, é possível afirmar que é um dos principais vetores estruturais de mudança da indústria de fundos. E para falar um pouco mais sobre isso, hora de avaliar o lançamento de novas gestoras versus a taxa de juros. Nesse segundo gráfico, nós temos que entre 2019 e 2020, em um ambiente de juros estruturalmente mais baixo, com CDI médio a 4% ao ano aproximadamente, nós observamos uma aceleração relevante de nascimento de novas gestoras. 76 novas gestoras foram lançadas nesse período. Porém, quando a gente olha de 2022 até 2025, com todo o choque inflacionário global, a política monetária mais restrita, e temos aqui um CDI médio acima de 12%, nós temos aqui o lançamento de 58 gestoras, ou seja, uma redução de ritmo de criação de novas gestoras. E uma queda de 24% do período 1 comparado com o período 2, ou seja, juros mais baixos e juros mais elevados, mostrando o impacto desse cenário macro dentro da indústria. Isso sem falar nos movimentos de fusão, aquisição e fechamento de novas gestoras. Bem, já que a gente falou um pouquinho dessa nova dinâmica, bora entender um pouco mais sobre o tema concentração e como todo esse cenário macro acaba refletindo na competitividade? Pois é hora de falar de concentração. No primeiro gráfico que nós temos a indústria de fundos brasileira e esse atual momento recente, ou seja, em 2022, como está a concentração aqui no Brasil versus mercados globais, nós temos que as 20 maiores gestoras que tinham 71% de concentração em 2022, em 2025 fechou em 75%. Um movimento de concentração significativo que significa um movimento mais desafiador.
Tudo isso refletindo isso que eu acabei de mencionar aqui, como juros impactam. Até porque em 2019 era 77%, depois caiu para 71%. E comparado ao mercado global, o mercado brasileiro de fato apresenta maiores índices de concentração. É óbvio, com todas as suas particularidades. Até porque no gráfico 2 aqui que nós temos o mercado global, nós temos que em 2019 era 43% de concentração, para 47% em 2024, ou seja, a concentração também aumentou, mas numa magnitude bem inferior aqui à nossa indústria brasileira. E lá fora nós temos uma indústria mais diversa, uma indústria mais madura, e lá também tem um fator também considerável, é que lá todo esse custo de capital mais elevado é uma novidade, diferente que aqui no Brasil nós temos um movimento mais estrutural, e isso influencia em toda a dinâmica de inovação, de lançamento de novas gestoras e também no crescimento da indústria. Bem, agora que a gente falou um pouquinho de números, crescimento, bora falar um pouquinho sobre a dose desse café, ou seja, onde está alocado esse patrimônio de mais de 10 trilhões de reais? Hora de ir para o nosso bloco 2. Bem, para começar aqui o nosso segundo bloco, eu queria trazer um gráfico que evidencia que ao longo das últimas décadas, a renda fixa permaneceu como a principal classe de fundos de investimentos aqui no Brasil. Ainda que com oscilações relevantes, a depender da maturidade da indústria e principalmente ciclos macroeconômicos. Em momentos de ciclos de juros mais elevados, é natural ver uma recomposição e uma procura maior do investidor para títulos atrelados ao CDI. Enquanto em momentos de flexibilização monetária, olhando para 2019 aqui como exemplo, multimercados, ações ganham espaço na indústria. Apesar da concentração na renda fixa, eu queria chamar uma atenção aqui para uma evolução estrutural na indústria de fundos, com um ganho gradual nas estruturas mais sofisticadas, que está aqui como outros. Esse movimento reflete maior maturidade do investidor, mudanças regulatórias, ampliação de acesso aos produtos e também uma busca por ativos alternativos, aquele outros. Então, nós temos aqui saindo de 13% em 2019 para 22% em 2025. E tem também uma outra forma de olhar para esse movimento, que é através do gráfico de captação. Nesse gráfico aqui eu segmento a captação líquida das estruturas líquidas e ilíquidas, que evidencia essa mudança estrutural que eu queria comentar aqui, que é a expansão e consolidação do universo de fundos ilíquidos. Em 2025, observamos uma entrada líquida nessas estratégias de 126 bilhões de reais, enquanto a saída forte para os ativos líquidos, uma saída até menor do que se comparar a 2023, muito concentrada em ações e multimercados. Aqui em líquidos eu tenho FIPS, FIDICs, FIAGROS e ETFs, que têm apresentado um crescimento consistente de patrimônio, refletindo uma combinação de fatores: maior busca por retorno ajustado ao risco, prêmio de iliquidez mais atrativo e maior disposição do investidor para alongar o horizonte de investimento. E dentro desse universo aqui, quem liderou a captação em 2025 foram os FIPS, os fundos de investimentos em participações, com cerca de 60 bi de captação, seguido dos FIDICs, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, que já falamos por aqui, dessas estratégias, que estão se consolidando cada vez mais como uma das principais estruturas de crédito no mercado local, ou seja, a renda fixa também impulsiona esse crescimento aqui dentro dos ilíquidos, sem falar nos ETFs, que apresentaram um crescimento forte também no ano de 2025. Bem, falamos aqui de como está a indústria de fundos hoje, onde está captando, onde está crescendo, como estão as gestoras. E no nosso próximo bloco, nós vamos receber aqui convidados para entender um pouco da visão desses convidados para esse momento de indústria de fundos, tanto no universo líquido quanto no ilíquidos. Por isso, fique com o nosso próximo bloco. E nesse nosso terceiro bloco, como de costume, nós temos convidados especiais. E eu queria aqui convidar uma dupla que eu tenho a honra de trabalhar lado a lado todos os dias. Luiz Felipo, analista de fundos que cobre o universo de líquidos e olha para as gestoras ali profundamente para entender como estão, e a Rafaela Reale, que faz parte do time de parcerias de fundos. Uma dupla que estamos trocando todos os dias e entendendo como é que está a indústria de fundos hoje em dia. Primeiro eu queria conversar com o Luiz Felipo e perguntar sobre a saúde das gestoras de recursos. Até porque investir em fundos de investimentos é direcionar seu dinheiro para esse ambiente de gestão, essa terceirização. E nesse ambiente de juros elevados, é importante entender como as gestoras estão. Por isso, Luiz Felipe, queríamos abordar um pouco sobre esse crescimento que a gente
está acompanhando nesses últimos tempos, concentrado em grandes gestoras, e a gente queria ouvir a sua opinião sobre quais são hoje os principais sinais de saúde de uma gestora. O que vocês olham para diferenciar um crescimento e, principalmente, o que é importante olhar para saber se a gestora está apta para continuar recebendo recurso dos investidores. Os últimos anos, eles têm sido caracterizados por uma concentração grande de capital humano e capital financeiro em grandes gestoras. Naturalmente, isso tem uma série de explicações e uma série de fatores que contribuíram ao longo do tempo para esse quadro que a gente enxerga hoje. Acredito que dois deles ajudam a explicar de forma bastante expressiva e que merecem algum destaque aqui. O primeiro deles é a alta de juros, né, que se espalhou ao longo dos últimos anos, que de certa forma drenou recursos de fundos de ações e de fundos multimercado, mas do outro lado também adicionou voltosos volumes aqui para fundos de renda fixa. Então, a gente viu esse fenômeno acontecer ao longo dos últimos anos. Então, gestoras que ao longo desse caminho se posicionaram como gestoras multiproduto acabaram contrabalanceando um pouco nesse ciclo tão desafiador que a gente tem visto na indústria. Independente do que a gestora, o gestor escolheu como estratégia de negócio, seja aí para uma gestora multiproduto ou uma especialização maior, a forma como a gente busca olhar esse business é que gestoras que possuem bons times e bons processos são capazes de, ao longo do tempo, gerar retorno, gerar excesso de retorno para o cotista e buscar cada vez mais atrair talentos e atrair recursos. Isso acaba sendo o mote do que a gente tem buscado olhar aqui, que entende que são gestores que vão eventualmente capturar fluxo. Felipe, muito obrigada pela sua contribuição, não só aqui com o seu áudio, mas também nas trocas, nos dados, nos gráficos que a gente trouxe aqui no Expresso. E agora eu gostaria de chamar a Rafaela Reale, que tem uma ampla experiência dentro do universo de líquidos, para falar um pouquinho sobre esse crescimento desse universo. E aqui seria importante entender um pouquinho, Rafaela, sobre o crescimento dessas estruturas, com atenção especial aos FIPs, FIAGROS, FIIs. Na sua visão, quais são os gatilhos desse crescimento e o que faz uma estrutura ilíquida ser saudável ao longo do tempo? Bom, olhando primeiro para o crescimento desses fundos líquidos, a gente pode identificar 3 gatilhos principais. O primeiro, olhando para o ambiente macroeconômico, que fez com que muitas estratégias líquidas tivessem maior volatilidade e que muitos investidores buscassem alternativas que fossem menos sensíveis a esses ruídos de curto prazo. E aí entraram os fundos ilíquidos, que por investirem majoritariamente nos ativos reais, eles tendem a apresentar menos volatilidade e uma menor correlação com os mercados tradicionais, cumprindo até um papel super importante na diversificação de portfólio. O segundo gatilho, ele se dá pelas próprias características dessas estruturas, em que são veículos que buscam capturar um prêmio adicional para essa liquidez, mas que é importante que o investidor esteja alinhado com o horizonte de longo prazo dos fundos, e que também, em muitos casos, eles vão ser veículos que oferecem tanto uma eficiência tributária, quanto também uma distribuição recorrente de dividendos, sendo extremamente apelativos para alguns investidores. E, por fim, o terceiro gatilho desse crescimento, ele vai se dar justamente tanto pelo amadurecimento da própria indústria, quanto pelos investidores. Então, quando a gente olha para a indústria, a gente vê gestores cada vez mais especializados, com melhores governanças, com um histórico de performance que permite uma análise mais profunda de risco e retorno e também estruturas jurídicas mais robustas. E quando a gente olha para os investidores, a gente tem uma compreensão maior dessas teses de longo prazo pelos investidores, com muito mais clareza sobre os perfis diferentes de risco e de cada vez mais entender qual é o papel dessas alocações dentro do portfólio. E quando a gente fala sobre estruturas ilíquidas que sejam saudáveis ao longo do tempo, alguns pilares eles vão ser fundamentais. Então, uma governança forte, uma tese clara de geração de valor, que envolve, inclusive, uma boa seleção de ativos e um time de gestão experiente. E também, é super relevante, uma comunicação constante e transparente com esses investidores. Porque num contexto de estruturas ilíquidas, é necessário que esses cotistas sempre estejam bem informados sobre o andamento dessa estratégia. E, por fim, é importante salientar que a alocação em ativos ilíquidos ela faz sentido quando inserida numa estratégia de construção de portfólio e que essa estratégia esteja alinhada tanto com o perfil do investidor quanto do horizonte de investimento também desse investidor. Rafaela, Filipe, muito obrigada pela contribuição de vocês. E agora nós vamos para o nosso quarto bloco, que é a hora do Expresso. Quais são os principais insights dessa conversa? Nesse momento, nós paramos para avaliar tudo que foi abordado aqui.
para avaliar quais são os principais insights dessa conversa. A indústria de fundos brasileira ela tem passado por uma profunda transformação. É isso que a gente tem abordado aqui, marcada por mudanças regulatórias importantes, evolução do perfil do investidor brasileiro e também volatilidade. Em 2025, a indústria de fundos ultrapassou esse patrimônio de 10 trilhões de reais, dividido em 1.045 gestoras e 43 milhões de cotistas. Isso significa que a indústria de fundos atravessou um dos períodos mais desafiadores da história recente, respondendo com resiliência, inovação e adaptação. Do fortalecimento dos fundos de renda fixa até a ascensão dos fundos ilíquidos. Novos caminhos de democratização estão sendo explorados, refletindo a transformação e evolução dessa indústria. E se você tem interesse em saber mais sobre esse universo, continue nos acompanhando aqui no Expresso e no podcast Outliers. E também vou dar uma sugestão aqui, nosso portal de conteúdos de fundos. Lá trazemos análises, um pouco dessa visão de indústria e principalmente quais são as nossas maiores recomendações. Em um ambiente em que a volatilidade segue presente, que está nas principais dinâmicas, nas principais conversas ao redor do mundo, é muito importante o investidor continuar contando com a diversificação e seletividade, duas palavrinhas mandatórias para um ano como 2026. O nosso Expresso fica por aqui. Todo feedback é importante, por isso, para você que nos acompanha, deixe seu comentário sobre o que você acha do programa. E até a próxima terça-feira com o podcast Outliers Infomoney. Lembrando que nesta quinta-feira, 29 de janeiro, a premiação Outliers Infomoney irá divulgar quem são os ganhadores, tanto das categorias quantitativas quanto das categorias qualitativas. Quem são as gestoras, os fundos que são destaques em um momento como esse de mercado? Continue nos acompanhando para saber mais e até uma próxima.